Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Quando Jesus disse essas palavras na última ceia, segurando um pedaço de pão na frente dos seus discípulos, o que ele queria dizer? Ele estava falando que aquele pão ia virar carne de verdade ou ele estava usando uma comparação espiritual para ensinar algo profundo? Eu sei que pode parecer uma pergunta simples, mas essa é uma das questões que mais divide o cristianismo há séculos. E dependendo da sua resposta, muda tudo. Para alguns, a ceia é o momento em que Jesus se faz presente de um jeito muito real e santo ali no altar. E para outros, é um momento de lembrar, com gratidão e fé, que o sacrifício de Jesus já foi completo de uma vez por todas. E eu sei que muita gente passa a vida inteira dentro de uma religião, só seguindo costumes, repetindo orações, indo a cultos e missas, sem nunca parar para entender o porquê. É o famoso, sempre foi assim, meus pais me ensinaram desse jeito, mas hoje vai ser diferente. Eu quero te convidar a sair do automático e entender a raiz da sua fé com os pés firmados na verdade. E deixa eu ser claro desde o começo, eu não estou aqui para atacar ninguém. Cristo é um só e Ele é o Senhor de todos nós que cremos nele. Amém? O que eu quero, na verdade, é trazer luz e mostrar como católicos e evangélicos entendem o caminho até Jesus de formas diferentes. Então nós vamos conversar com respeito com a Bíblia aberta. Eu vou te mostrar 8 diferenças que mudam muita coisa na sua vida cristã e você nem percebia. E no final, eu vou te dizer com sinceridade qual é a minha visão sobre tudo isso, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior e antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero orar por você na oração da manhã, na oração da noite e também trazer vídeos relevantes com assuntos atuais às 3 horas da tarde, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos nos perguntar: por que existem essas divisões? Eu sei que muita gente olha para as igrejas evangélicas hoje e acha que elas surgiram ontem, como se fosse uma criação recente. Mas para você entender as diferenças de hoje, nós precisamos voltar no tempo, lá para o século XVI. Por mais de 1500 anos, a igreja, de modo geral, caminhava com uma estrutura só. O problema é que, com o passar do tempo, muitas práticas foram se misturando com tradições e regras que não estão na Bíblia. E foi aí, no ano de 1517, que um monge católico chamado Martinho Lutero, um estudioso das Escrituras, olhou para o que estava acontecendo e sentiu um peso no coração. Ele percebeu que a simplicidade do Evangelho estava se perdendo no meio de tantas obrigações religiosas. E naquele tempo, por exemplo, existia a prática das indulgências, onde muita gente era levada a acreditar que poderia comprar o seu perdão ou reduzir punições espirituais com o dinheiro. Então Lutero olhou para tudo isso e pensou: isso não pode substituir o arrependimento e a fé em Cristo. Então, ele escreveu 95 pontos que ele não concordava e colou na porta da igreja, chamando todos de volta ao que a Bíblia ensina. E foi por causa desse protesto que surgiram os protestantes, que hoje muitos conhecem como evangélicos. Mas eu preciso ser sincero com você, eu não gosto de passar pano para erro de ninguém. Hoje em dia, muitas igrejas evangélicas também precisam de uma reforma urgente. Existem líderes se desviando, correndo atrás de dinheiro, de fama, de prosperidade e esquecendo do principal, que é a salvação e a santidade. Ou seja, o erro pode acontecer em qualquer lugar e o foco aqui não é defender placa de igreja, mas sim buscar o que Jesus realmente ensinou, tá bom? Então vamos lá. A primeira diferença: quem tem a maior autoridade? A Bíblia ou a igreja? Essa é, sem dúvida, uma das diferenças que acaba puxando todas as outras. Imagine que você tem uma dúvida sobre o que agrada a Deus ou sobre como agir numa situação difícil. Onde você vai buscar a resposta? No catolicismo, a autoridade é entendida como a união da Bíblia com a tradição apostólica. Ou seja, eles creem que Deus guiou não só o que foi escrito nas Escrituras, mas também os ensinamentos que foram transmitidos e preservados pela Igreja ao longo dos séculos. Para o católico, a Igreja tem um papel importante de ajudar a interpretar a Bíblia para que os fiéis não se percam em interpretações confusas ou pessoais demais. E já para os evangélicos, a regra é o que se chama de sola escritura, que significa somente a Escritura.
E a ideia aqui é muito simples: a Bíblia é a autoridade final. Nós respeitamos, é claro, a história da igreja e aprendemos com cristãos do passado, mas nenhum ensino pode ter o mesmo peso da palavra escrita. Então, se algo não está claramente fundamentado na Bíblia, o Evangelho entende que isso não pode ser tratado como condição para a salvação. Entendeu? Então vamos lá. A segunda diferença: o que acontece depois da morte? Aqui as opiniões se dividem sobre o que acontece logo depois que a gente fecha os olhos. O ensino católico diz que muitas pessoas morrem amando a Deus, mas ainda carregam imperfeições e marcas do passado. E é por isso que existiria o purgatório. Eles não veem o purgatório como um inferno leve, mas como uma purificação final antes da entrada completa no céu. Seria, na visão deles, uma forma de Deus preparar totalmente a alma para estar diante da santidade do Senhor. É por isso que muitos católicos rezam pelos mortos e participam de missas dedicadas a quem já partiu, acreditando que essas orações podem ajudar nesse processo. Os evangélicos, por outro lado, não encontram uma base clara para o purgatório na Bíblia. Para nós, quando Jesus morreu na cruz e disse "está consumado", ele estava declarando que o sacrifício foi completo. E se o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado, o evangélico entende que não existe mais uma etapa de purificação depois da morte, porque Cristo já fez tudo o que era necessário. E a Bíblia diz em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Então, para o evangélico, não existe um lugar intermediário ensinado na Bíblia. E apesar dessa diferença, os dois concordam em algo essencial. É nesta vida que nós respondemos ao chamado de Deus. O terceiro ponto: imagens de escultura. Aqui também existe uma diferença bem visível. Se você entra numa igreja católica, costuma ver imagens, pinturas, velas e símbolos. Já em muitas igrejas evangélicas, o ambiente é mais simples, às vezes apenas com uma cruz. E por quê? O católico costuma explicar que essas imagens funcionam como lembranças visuais, como uma foto de família, por exemplo. E ninguém deveria adorar o objeto em si, mas aquilo ajuda a lembrar com respeito da história da fé e de pessoas que foram exemplos de vida cristã. A doutrina oficial católica ensina que a adoração é somente para Deus e que as imagens entram como honra e lembrança. Só que na prática isso nem sempre acontece. Em procissões e devoções populares, há pessoas que se prostram diante da imagem, fazem promessas e passam a tratar aquele objeto como se fosse um canal de poder espiritual em si. E aí já não estamos mais falando apenas de lembrança ou respeito, mas de algo que a Bíblia chama de idolatria, quando algo visível começa a ocupar um lugar que pertence somente a Deus. E já o evangélico entende de outra forma. Como ele crê que a oração deve ser feita diretamente a Deus, em nome de Jesus, ele também não vê sentido algum em usar imagens na devoção. Para o evangélico, a fé não precisa de apoio visual para se aproximar de Cristo. Por isso, muitas igrejas preferem um ambiente mais simples para manter o foco na oração e na palavra. E claro, no meio evangélico também existem excessos. Em alguns contextos, objetos acabam sendo tratados como se tivessem poder espiritual, e isso também precisa ser corrigido à luz da Bíblia. E tem um detalhe que você já deve ter percebido. Quando o evangélico usa uma cruz, ela costuma estar sem a imagem de Jesus, porque ele quer lembrar não só a morte, mas também a ressurreição. E já o católico muitas vezes prefere o crucifixo com o corpo de Cristo mostrando as chagas, porque aquilo ajuda ele a contemplar o preço do sacrifício e o amor de Jesus na cruz. O quarto ponto: por que as Bíblias são diferentes? Muitas pessoas se assustam quando descobrem que a Bíblia católica tem 73 livros e a evangélica tem 66. Isso significa que alguém mexeu na Bíblia? Na prática, a diferença está em 7 livros do Antigo Testamento, como Tobias, Judite e Macabeus, por exemplo. Os católicos reconhecem esses livros como parte da Bíblia porque eles foram muito usados na história da Igreja e aparecem em tradições antigas que circularam por muitos séculos. Eles também enxergam nesses livros ensinos importantes como a oração pelos mortos que aparecem em Macabeus. E já os evangélicos, na época da Reforma, eles decidiram seguir o conjunto de livros do Antigo Testamento que o povo judeu já reconhecia como Escritura na época de Jesus.
E é por isso que muitos evangélicos dizem que Jesus e os apóstolos não tratam esses 7 livros com o mesmo peso que eles dão à lei, aos salmos e aos profetas. Além disso, alguns estudiosos evangélicos entendem que esses livros têm pontos que não combinam bem com outras partes da Bíblia. E por isso, para manter um conjunto de livros mais reconhecido por todos desde cedo, os evangélicos ficaram com 66 livros. E no meio evangélico, esses livros a mais na Bíblia Católica costumam ser chamados de apócrifos e não são usados como base para doutrina ou leitura devocional, porque não são vistos como escritura inspirada por Deus da mesma forma que os outros livros. Entendeu? O 5º ponto: precisamos de intercessores? Esse é um dos pontos mais sensíveis, então precisa ser tratado com muito cuidado e respeito. Na visão católica, existe uma distinção importante. A adoração é só para Deus, mas Maria e os santos são honrados como servos fiéis. Eles acreditam na comunhão dos santos, a ideia de que quem morreu na fé continua vivo com Deus e pode orar por nós. Para um católico, pedir a oração de um santo é como pedir a um irmão da igreja para orar por você aqui na terra. A diferença é que na fé católica, esses santos já estão com Deus e intercedem por nós. E já o evangélico se apoia no versículo de 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5, que diz que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, para o evangélico, se Jesus é o único mediador, não há necessidade de buscar outros intercessores. E se o próprio Jesus disse: "Venham a mim todos que estão cansados", por que pedir que outra pessoa interceda? Que fique bem claro que nós respeitamos muito Maria, uma mulher bendita e escolhida por Deus, mas entendemos também que ela dependia de Deus como Salvador, como ela mesma disse: "Meu Salvador". Por isso, o evangélico ora diretamente a Deus, em nome de Jesus, crendo que só Deus ouve todas as orações e conhece todas as coisas. A 6ª diferença: como uma pessoa é salva. Muita gente pensa que o católico acredita que se salva apenas fazendo coisas boas, mas não é bem assim. Eles creem que a salvação começa pela graça de Deus, porque ninguém chega até Ele pelos seus próprios méritos. E eles entendem que essa graça é experimentada no dia a dia, através da fé, da vida na igreja, dos sacramentos e do amor ao próximo. E é importante deixar claro, os católicos também creem que é Cristo quem salva. A diferença é que para eles, essa graça é sustentada e fortalecida ao longo da caminhada cristã, especialmente por meio dos sacramentos, como o batismo e a Eucaristia. Eles acreditam que a pessoa pode se afastar de Deus se escolher conscientemente o pecado e não se arrepender. Por isso, a confissão e o retorno a Deus fazem parte dessa jornada. Já no meio evangélico, a ênfase costuma ser outra. Nós cremos que ninguém merece o céu, porque todos nós somos pecadores. A salvação é um presente gratuito que Deus oferece pela fé. E como diz em Efésios capítulo 2, o versículo 8, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, a grande diferença está na forma de explicar isso. O Evangelho costuma dizer: eu não faço bem para conquistar a salvação, eu faço bem porque eu já fui alcançado por Jesus. Então, a boa obra não é o preço da salvação, é o fruto dela. Isso traz paz ao coração, porque nós entendemos que Deus nos aceita não por causa da nossa perfeição, mas por aquilo que Jesus já fez na cruz. E muitos evangélicos também acreditam que uma pessoa se afasta de Deus quando rejeita completamente a fé que um dia professou e abandona a Cristo. E a salvação não é uma escada que a gente sobe com medo de cair, mas uma mão que Jesus estendeu para nos tirar do pecado e nos chamar para perto dele. Entendeu? A 7ª diferença: quem lidera a igreja hoje? Essa questão mexe muito com a forma como a igreja se organiza no dia a dia. Os católicos acreditam que Jesus estabeleceu uma hierarquia aqui na Terra e que o apóstolo Pedro teve um papel especial no início da igreja. Eles usam aquela famosa passagem de Mateus 16, onde Jesus disse: "Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja." Então, para o católico, Pedro foi o primeiro papa e os outros papas vêm depois dele como sucessores.
E eles acreditam que em momentos bem específicos, quando o Papa fala oficialmente sobre um assunto importante da fé, Deus o guarda de ensinar algo que leve a igreja ao erro. E é claro, nem todo católico concorda com tudo que o Papa diz e muitos também nem acompanham de perto o que acontece em Roma. Agora, veja como muitos evangélicos entendem essa mesma passagem de Mateus capítulo 16. Eles acreditam, na verdade, que a pedra que Jesus mencionou não era Pedro como uma pessoa, mas aquilo que Pedro tinha acabado de declarar, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a igreja não está firmada em um homem, mas nessa verdade. Jesus é o fundamento, a rocha em que nos apoiamos. Além disso, muitos evangélicos creem que todo cristão tem acesso direto a Deus, pois a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Antes, só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, mas agora, em Cristo, qualquer pessoa pode falar com o Pai. Inclusive, o escritor de Hebreus diz que nós devemos entrar com confiança no Santo dos Santos, porque Jesus já abriu esse caminho para nós. E o pastor? O pastor é um líder que merece sim respeito, mas não é alguém que está acima dos outros diante de Deus. Todos nós somos irmãos e quem governa a igreja, na verdade, é o próprio Senhor Jesus que está vivo. E a oitava diferença, a Eucaristia e a Santa Ceia. Na missa católica, o momento mais sagrado é a consagração. Eles acreditam que ali acontece um mistério chamado transubstanciação, ou seja, mesmo parecendo pão, Cristo está realmente presente ali de um jeito muito especial. Por isso, a Eucaristia é tratada com muita reverência, porque para o católico não é só um símbolo, é algo sagrado. E já para muitos evangélicos, a Santa Ceia é entendida principalmente como memorial. A gente participa do pão e do suco de uva lembrando, com fé e gratidão, de tudo que Jesus fez por nós na cruz. Os evangélicos acreditam que Jesus está presente espiritualmente quando a igreja celebra a ceia, mas eles não creem que o pão mude de natureza. Como o próprio Senhor Jesus disse, "Fazei isso em memória de mim." Então o foco não está no alimento em si, mas na fé renovada na aliança com Cristo. Em ambos os casos, a ceia é um momento santo e central. A diferença está em como cada um entende essa presença de Jesus. E talvez você esteja pensando aí, poxa, são muitas diferenças, né? Mas eu decidi fazer esse vídeo para te mostrar uma coisa muito simples. A nossa fé não é uma brincadeira, nós estamos falando de eternidade. E eu, como pastor, eu preciso ser sincero e falar com todo o amor do meu coração. Tem muita gente que está dentro de uma religião, mas está completamente fora de Jesus. Essa pessoa vive no automático, ela faz porque sempre fez, ela não questiona se aquilo está na Bíblia ou não, e também nunca teve um encontro com Deus. Eu sei que tem muito católico que nem pratica a fé de verdade, não lê a Bíblia, não busca a Deus, e às vezes acaba colocando a confiança em coisas externas, promessas, rituais, objetos, tradições, como se isso fosse resolver o problema da alma. Mas Jesus nunca disse que é isso que salva. E eu sei também que tem muito evangélico enganado por aí. Gente que acha que está salva só porque frequenta o culto, só porque conhece versículo, porque levanta a mão na igreja, ou porque nasceu numa família cristã e tem um linguajar de crente. Mas isso também não salva ninguém, irmãos. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E a salvação é individual. E outro detalhe que eu preciso te falar, o que salva uma pessoa não é o rótulo de católico ou evangélico, o que salva é Jesus Cristo. Tem muito católico que não adora imagens de escultura, essa pessoa adora somente a Jesus, e ao mesmo tempo tem muito evangélico que mesmo vendo tanta coisa errada, ele decidiu trilhar o caminho estreito da cruz. Então, irmãos, não podemos viver de aparência, não é tradição que salva, não é saber a Bíblia de cabeça. É você ter um arrependimento de verdade, é você nascer de novo, abandonar toda a sua vida de pecado e se render a Jesus, procurando agora fazer a vontade de Deus. Amém? Porque no final, Deus não vai perguntar qual igreja você frequentou. Ele vai olhar se houve transformação, se você realmente creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, meu conselho é muito simples. Pare de viver no automático. Não confie nos homens. Olhe somente para Jesus, para a Bíblia. Volte para o Evangelho puro e simples.
Jesus não veio para te dar uma religião, Ele veio para te dar uma vida completamente nova. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e agora eu peço para que você compartilhe. Afinal de contas, tem muitas pessoas com dúvidas em qual a diferença entre o católico e o evangélico. E eu vou deixar aqui na tela também 2 vídeos para você assistir. Escolha um deles. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.